Então eu vou torcer pelo Palmeiras. Tá. Opa, muito obrigado aí. Seremos vitoriosos no dia de hoje, né? Presidente, 30 meses de governo, mais precisamente 918 dias de mandato. Está sendo mais difícil do que o senhor jamais imaginou ou já teve dias mais difíceis e agora a coisa vai na inércia? Eu tenho 30 anos de vida legislativa. É uma experiência ímpar, até se eu fosse prefeito, né? Agora, não há dúvida que realmente é difícil administrar. Os interesses são os variados possíveis, né? E nós temos que contornar isso aí. Por vezes, eu sou obrigado a engolir sapo pela foceta lá que nós toca o barco. E dois ministros afinados conosco, obviamente, ao meu lado aqui não está aparecendo na imagem, mas está o Onyx Lorenzoni, e nós vamos aí toreando e vamos fazendo o que é melhor. A melhor marca do nosso governo, 2 anos e meio sem corrupção. Até essa questão da vacina, com vacina, me acusam de ato, né? Fato da corrupção, onde não gastamos um centavo sequer com a vacina e não recebemos uma ampola sequer. Estamos analisando aí uma CPI que quer apenas desgastar a imagem do governo. 2 anos e meio sem corrupção, isso realmente é um fato inédito no Brasil. E poderia falar muita coisa, né, do que veio em não havendo corrupção. Então é uma marca que o outro lado notou, que é uma marca muito forte e tenta, de toda maneira, nos levar para um pântano em que vivia, em especial o PT, num passado bem próximo. Eu costumo dizer aqui, presidente, no programa, que às vezes as pessoas que criticam o presidente Jair Bolsonaro não aguentariam 48 horas nos seus sapatos. Eu imagino a sua pressão de todos os lados, né? Mas nos últimos dias eu tenho visto o senhor aí, especialmente quando chega ou quando sai do palácio aí, nas suas falas, o senhor mais tranquilo, mais sereno, mais brincalhão. Essa tranquilidade é só a energia das urnas, das ruas, ou é alguma coisa que a gente não sabe, presidente? Não, vem uma coisa que ninguém pode negar. Nós temos o apoio popular ao nosso lado. Pode ver, na próxima sexta-feira estaremos aí em Caxias, visitando a Universidade de Caxias, e também logo depois em Bento Gonçalves. E depois no sábado, já que eu estou no Rio Grande do Sul, a convite de grupo de motociclistas, de parlamentares, como o Onyx, como o Heinz, entre outros, vão participar do passeio de moto aí. Porque a moto representa para nós, brasileiros, a liberdade em 2 rodas. E costumo dizer, o valor mais alto de um povo é a sua liberdade. Porque sem liberdade não existe vida. Mas o senhor está colocando moto demais na rua, presidente, para quem vai perder no primeiro turno. O senhor está botando moto demais na rua. O que acontece? A gente não quer levar para o lado aqui uma polarização e de um período pré-eleitoral. As pesquisas dizem que o outro lado tem praticamente 50% de apoio, e a metade. Que o outro faça o que a gente faz. Não é nem passear de moto. Ele pode organizar uma passeada de moto para ele, pedir que grupos de motociclistas organizem para ele, né? Mas, ir na padaria comprar o pão, andar no meio do povo, esse cercadinho que acontece 2 vezes por dia aqui em Brasília, ali a gente conversa com a população e sente nessas pessoas, que obviamente quem vai visitar, obviamente pode negar isso aí, né? Mas apesar de um ambiente favorável, a aceitação é enorme. Até porque estão vendo, né, o que aconteceu no país e o que acontece realmente. Eu peço desculpa a todos, estão me ouvindo aí, que eu estou com soluço já tem 5 dias. Eu fiz uma cirurgia para implante dentário no sábado, já aconteceu comigo, talvez em função dos remédios que eu estou tomando. Eu estou com 24 horas por dia com soluço. Tem que levar um susto, presidente. Tem que levar um susto, presidente. Levar um gol do Grêmio no primeiro minuto hoje. Aí leva um susto e passa. Por enquanto aqui, eu não estou assustado com nada aqui que acontece no governo. Eu sou abusado, presidente. Eu vou pedir que, se houver a possibilidade do presidente usar um fone de ouvido, porque está tendo muita interferência aqui, está variando muito a sua fala aqui, presidente. Se houver essa possibilidade, senão a gente vai levando assim. Vamos lá. Vai pegar aqui, mas daqui está o silêncio absoluto aqui, sem problema nenhum. Ô, presidente, faltam ainda 542 dias para o seu mandato.
O que o senhor ainda gostaria de realizar nesse 1 ano e meio ainda que falta como legado para o Brasil, independente da sua reeleição ou não? Olha, a gente tenta fazer qualquer coisa que possa melhorar a vida do brasileiro. Temos problemas na frente. Tá alto o preço? Sim. E eu, por exemplo, na live hoje à noite, pretendo mostrar por que o preço da gasolina é esse. Eu não quero me eximir de responsabilidade. Mas ontem, por exemplo, eu conversei com... Ontem não. Eu conversei com o presidente da Petrobras. Está ouvindo aí? Estamos ouvindo. Está variando um pouquinho, mas a gente está ouvindo. Eu conversei com o presidente da Petrobras. Agora vai ficar melhor. Está botando pedi para ele, a partir de amanhã, de que as nossas 13 refinarias que nós temos pelo Brasil dê o preço na refinaria da gasolina, do diesel. E eu quero divulgar qual o valor do imposto federal. O imposto federal é um valor fixo para nós, para o álcool, para a gasolina e para o diesel. E em cima disso, quando o cidadão for lá no posto de combustível, ele vai ver lá, o preço da refinaria é tanto, imposto federal do Jair Bolsonaro é tanto, essa diferença toda aqui é o imposto estadual, o ICMS, bem como a margem de lucro dos postos e bem como o transporte. E ele possa ver onde é que está o abuso nisso aí. Porque quando aumenta o combustível, que aumentou no dia de ontem, pouca coisa, mas aumentou, o povo saiba realmente quem é que está... Falhou agora, não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo agora. Falhou o som aí, não estamos ouvindo, presidente. Não estamos ouvindo. Cortou o som. Sumiu de vez a imagem. Agora voltou o som. Posso continuar? Pode continuar, presidente. Não sei se pegaram o raciocínio. Não, o senhor falou sobre os impostos estaduais. Os impostos estaduais. Não, o povo, os gaúchos, aí tem que saber, né? Realmente, quanto é o preço do combustível na refinaria, quanto é o imposto federal, que é o meu PIS/COFINS, e quanto é o ICMS do governador Eduardo Leite. Bem como a margem de lucro do posto e o preço do frete. É isso que o povo tem que saber. Daí ele vai ver. Se custa, vamos supor, R$3 a gasolina na origem, na refinaria, não pode chegar a 6 na ponta da linha. E ele vai saber quem é o responsável. Se sou eu, se é Eduardo Leite, se é o monopólio do transporte. Gasolina, é isso que nós queremos. E mais ainda, a questão do ICMS tem uma emenda à Constituição de 2001, já tem 20 anos, que não foi regulamentada ainda. Nós estamos com a proposta no parlamento, indicamos em 3 meses para lá. Temos um... Falhou. Relacionamento. Está falhando. Esse projeto. Continua falhando aqui. Continua falhando. O senhor estava falando sobre o projeto sobre o ICMS e tal, mas aí a partir daí falhou. Telefone. Vamos tentar uma melhor ligação? Podemos tentar. Vamos tentar melhorar a ligação. Talvez seja melhor. Aqui o garoto que entende aqui da internet, nós estamos tentando melhorar a ligação aí. Então vamos tentar novamente. O presidente estava falando sobre o projeto de equalização do ICMS para... Caiu o sinal de vocês agora. O negócio foi dele lá. É nosso aqui, o problema não. Não, é na conexão com Brasília. Fazer uma poesia dessa aí. Vamos fazer um cortezinho aí e fazemos uma ligação, né? Refazemos uma ligação por telefone, porque nós não podemos. O principal é a fala do presidente Jair Bolsonaro. Estamos aqui no Boa Tarde Brasil desta quarta-feira, conversando com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que no sábado, sexta-feira já chega aqui ao estado, pela manhã vai a Caxias do Sul, passa a boa parte da tarde em Caxias do Sul, vem a Porto Alegre e no sábado pela manhã tem uma motociata coordenada por várias pessoas, entre elas a Paulinha Cassol, que está aqui, o Cláudio Goldstein, turma do Livre Iniciativa, né? Muitos grupos vários de motoqueiros. Já está no ar?
Presidente. Estou ouvindo bem. Agora sim, agora sim. Agora sim. Agora vamos para o 10. Sem sotaque, só com sotaque, sem semblante agora, mas tudo bem. Ô, presidente, deixa eu lhe perguntar, o senhor traz alguma novidade, tem alguma grande obra para o Rio Grande do Sul que o senhor possa anunciar aí para os próximos meses, para o próximo ano? O que os gaúchos podem esperar, especialmente, por exemplo, do ministro Tarcísio Freitas, que é um maluco, está asfaltando o Brasil inteiro, está botando trem no Brasil inteiro. O que o seu governo pode anunciar para os gaúchos aí nos próximos meses, presidente? Olha só, nunca tivemos um orçamento tão pequeno para todos os ministérios do Brasil, sem exceção. A gente espera, o Onix me assessorando aqui do lado, terminar a duplicação da 116, que está saindo em grande parte graças ao trabalho do Exército Brasileiro, porque a mão de obra já está incluída no orçamento, né, que o militar recebe o seu salário. Então a gente espera fazer realmente muita coisa do Brasil com pouco. Agora, a malha rodoviária do Brasil, nós sabemos que não está bem. Eu estou em cima do Paulo Guedes para arranjar, pedido do Tarcísio, né, por volta de 5 bilhões de reais, que é muito pouco, perto do total do orçamento, para a gente fazer a manutenção na malha federal pelo Brasil. Isso é a vantagem, né, disso daí, é que você diminui o custo para o caminhoneiro. É menos peça de reposição, menos pneu estourado, é mais agilidade no transporte da carga, e todo mundo ganha com isso. Agora, é um orçamento complicado, porque nós temos um teto de gasto. E esse teto, né, é responsabilidade minha, do Paulo Guedes, que tem que ser mantido. Agora, esperamos que a gente consiga, a cada 15 dias, nós temos uma reunião da Junta Especial de Orçamento aqui em Brasília, para a gente tratar desse assunto. E muitas vezes é obrigado a tirar de outro ministério para botar no Ministério Tarcísio. E quando a gente tira, grande parte da imprensa tirou da educação, tirou da ciência e tecnologia, mas não diz para nós botamos em outro lugar. Nós não tiramos porque nós queremos tirar, nós queremos realmente usar o dinheiro que está no orçamento. Agora, temos que cumprir o teto de gasto, tem que levar em conta a arrecadação que o governo faz, para a gente poder operacionalizar esses gastos, tá certo? Ô, presidente, nós estamos com 3 meninas aqui no estúdio hoje, nossas debatedoras, e cada uma delas vai fazer uma pergunta para o senhor, iniciando pela Paula Cassol, que é uma das organizadoras da motociata de sábado. Paula Cassol, que faz parte do movimento Livre Iniciativa. Isso. Presidente, é uma honra poder estar aqui hoje com o senhor. Quero dizer que eu sou sua fã, lhe admiro muito pelo trabalho, por toda a sua resiliência em aguentar o que o senhor aguenta, em a gente ter tanto tempo sem corrupção no Brasil e o senhor poder entregar tantas obras assim para o povo brasileiro e defender, acima de tudo, a nossa liberdade e a economia do país, presidente. É uma honra estar aqui e nós temos rezado todos os dias pelo senhor. Vou à minha pergunta. Vivemos hoje um momento em que o Poder Judiciário está fazendo política. Diante das decisões que não respeitam a independência dos poderes, diante dos inquéritos sem previsão legal que tramitam no STF, cerceando a liberdade de expressão e passam por cima do artigo 5º da Constituição, diante das reuniões dos ministros do STF com líderes partidários para tratar sobre a não aprovação da PEC para que o Brasil tenha voto auditável com eleições transparentes. Qual a visão do senhor sobre a democracia no Brasil no que se refere ao cumprimento da Constituição Federal, presidente? Olha, primeiro, obrigado, Paula. Realmente é preocupante a interferência absurda, né, por parte de alguns ministros, né, ou vários, do Supremo Tribunal Federal. Você deve se lembrar, há poucos meses, eu falei na possibilidade de eu baixar um decreto que seria cumprido caso as medidas exacerbadas de retirada de liberdade do nosso povo fosse mantida por parte de alguns governadores. E eu falei que seria cumprido porque seria cumprido. Ninguém ia respeitar esse decreto, ninguém ia dar uma liminar com esse decreto que não seria cumprida essa liminar. E o que eu digo, né, onde teria que ter apoio de todos, de todo o legislativo e da sociedade como um todo. Só não teria apoio por parte desse ministro que, porventura, continuasse desrespeitando a nossa Constituição. E o meu decreto, o que teria no meu decreto? Teria
todos os incisos do artigo 5º da Constituição, que todos nós parlamentares, deputados e senadores, quando assumimos o mandato, juramos respeitar a Constituição. E assim foi com prefeitos, vereadores, deputados estaduais, governadores. Isso foi desrespeitado e muito por parte de muitos governadores e muitos prefeitos. Você pode ver que autoridade tem um governador para dizer que você pode ir no supermercado, mas naquela gôndola você não pode comprar determinado tipo de material. O que é isso? O que é isso? Isso é uma covardia, isso é uma imoralidade, é um desrespeito ao bem maior de uma população, que é a sua liberdade. Isso foi diminuindo aos poucos, e hoje, praticamente, eu desconheço, pelo menos, né, estamos vendo medidas nesse sentido. Então, eu tenho que garantir o cumprimento da Constituição, e garanto com os meus 22 ministros, todos, sem exceção, que uma medida como essa, né, olha só, dá até vergonha de falar, um decreto para cumprir os incisos do artigo 5º da Constituição, que todo mundo sabe que são cláusulas pétreas, não pode ser modificados, alterados, nem por emenda à Constituição. Somente uma nova Assembleia Nacional Constituinte é que você pode... Opa. Posso continuar? Pode continuar. Vamos lá. Deus então é o seguinte, a democracia sim se vê ameaçada por parte de alguns de toga que perderam a noção de onde vai os seus deveres, os seus direitos. Quando você vê o ministro Barroso ir ao parlamento brasileiro negociar com algumas lideranças partidárias para que o voto impresso ou auditável, né, que é a mesma coisa, não fosse votado na comissão especial, o que ele quer com isso, no meu entender? E vai ser comprovado nos próximos dias. Vai ser comprovado da minha parte. Fraude nas eleições. Tá? Daí eles falam que não tenho como apresentar prova de fraude. Eu vou apresentar. Mas eu desafio o Barroso antes. Me apresente uma prova que não há fraude, que o voto eletrônico é seguro. Eu pergunto, o Brasil é um país que desponta no tocante à informatização? Não. Por que o Japão, por exemplo, não adota o voto eletrônico a nós? Por que a Coreia do Sul não faz o mesmo? Ou todos os Estados Unidos, né, faz o mesmo? Tá? Então, um dos raros países que adota esse sistema é o nosso. E as coisas têm que ser atualizadas, aperfeiçoadas. Hoje em dia, a hacker entra na NASA, entra na conta bancária que está nos ouvindo aqui, mexe no dinheiro deles. E faz a mesma coisa por ocasião das eleições. Por que o Barroso não quer mais transparência nas eleições? Porque tem interesse pessoal nisso. Ele está se envolvendo numa causa como essa, interferindo no legislativo. Isso é concreto, que depois da ida dele ao Parlamento Brasileiro, várias lideranças partidárias trocaram os integrantes na comissão que analisa o voto auditável por parlamentares que vão votar contra o voto auditável. E se não passar no Congresso, presidente? Presidente, se não passar no Congresso, vai ter eleição? Vai ter eleição mesmo sem voto auditável? Eles vão arranjar problemas para o ano que vem. Se esse método continuar aí, sem inclusive a contagem pública, eles vão ter problemas. Porque algum lado, né, pode não aceitar o resultado. Esse algum lado, obviamente, que é o nosso lado, pode não aceitar esse resultado. Porque nós queremos transparência. O que é o voto auditável? O elemento vai votar, ele aperta ali na tela ali da urna ali, o nome dos seus candidatos, né? Aparece o nome, daí esse voto é impresso, aparece num papelzinho, ele concorda, aperta um botão, o papel cai dentro da urna. Ninguém bota a mão no papel, ninguém leva o papel para dentro de casa. E havendo problemas, vamos recontar. Por exemplo, e queremos também que no mesmo dia em que, vamos supor, 8 da noite, o TSE anunciar o resultado, que esteja também colocado na rede mundial de computadores a votação de cada sessão eleitoral. Você votou na sessão tal, do colégio tal, você às 8 da noite vai ter acesso ali, olha, a minha pipa,
onde eu votei. Está aqui a tripla de votação. Os candidatos para federal, governador, senador, estadual e federal, tá? Como é que foi naquela sessão? No teu colégio. E você guardou aquilo em casa, printou. Se tiver a contagem, foi requerida por algum partido, a recontagem dos votos de forma manual, o que tiver no papelzinho dentro da urna vai ter que estar igual àquilo que você viu 8 da noite, naquele domingo na tua casa. Por que o Barroso não quer isso? Eu vou aqui dar um passo a mais que não falei ainda. Nós vamos comprovar, vou mostrar para vocês como é que foi as eleições do segundo turno de 2014. Vocês vão ter uma surpresa no tocante a isso. Porque eu vou adiantar alguma coisa a mais. Se eu adiantar aqui, pode... O Aécio foi eleito em 2014, presidente? O Aécio foi eleito em 2014? O nosso levantamento aqui, né? O nosso levantamento, feito por gente que entende do assunto, que esteve presente lá dentro, acompanhou toda a votação, ele garante que sim. E o que eu vi, eu não sou técnico informático, mas o que eu vi, está comprovado, do meu entender, a fraude em 2014. O Aécio foi eleito em 2014. Não vou entrar no mérito se o Aécio ou a Dilma, que é o melhor ou quem não é o melhor. Mas o que as urnas apontaram, dado esse levantamento feito ao TSE, deu Aécio Neves em 2014. Então, o que nós queremos com esse voto auditável? É evitar a desconfiança. Porque o próprio presidente Lula, que, pelo que tu indica, ele é candidato, ele vem falando muita coisa que vai fazer. Isso apavora muita gente aqui dentro. Então, é só ver o que eles fizeram no passado, né? Se você quer que se repita isso, a partir de 2023, se o Lula ganhar no voto auditável, sem problema nenhum, a vontade popular tem que ser respeitada, mas em nome dele, dizendo que eu quero fraudar as eleições com voto auditável. Pois é. Quer dizer, é um elemento que não sabe nem defender o que ele quer. O que ele quer. Ele quer o voto eletrônico como está aí. E a fraude pode ser que aconteça, né? Aguardo isso, não tenho informação na ponta da linha. Parece que vai ser apresentado fraude também no tocante à eleição para o Legislativo. Então seria o fim da picada. Quem vai decidir as eleições do ano que vem vai ser quem conta o voto. Hoje em dia, quem conta o voto é o TSE de forma secreta. Ninguém tem acesso. A contagem não é pública por parte dos votos. Isso que foi feito em 2014 demonstra como poderia ser uma contagem pública. Só que essa pessoa que fez isso na época, obviamente ficou preocupada com a própria vida, com a vida da sua família, e não levou avante isso. E agora teve a coragem já tem alguns meses, chegou para nós tomamos todas as medidas para comprovar que realmente aquilo era verídico. E o PSDB, mesmo assim, o PSDB é contra o voto auditável, presidente? Olha, eu não quero partidarizar esse partido. Assim, o Aécio Neves teria sido eleito em 2014. Mas isso aí é a pergunta que tem que ser feita para o PSDB. O PSDB pediu auditoria na época. Pediu auditoria. E o resultado é que não podia ser auditado, né? Isso, a conclusão foi exatamente essa. Ganha eleição não é quem vota, é quem conta o voto. E quem conta o voto hoje em dia é o TSE. E o ministro Barroso, nós sabemos qual é a vida pregressa do Barroso, né? O que ele defende, o que ele pensa, o que ele acha de democracia. Ele sabe disso aí, os seus temores. Eu não entendo como é que o Barroso se apresenta, né, defendendo a votação como é atualmente, como se fosse defendendo a própria vida. O senhor fez um tweet no final de semana muito misterioso, presidente, falando do tal de Daniel. O Daniel teria alguma relação com tudo que está sendo decidido ultimamente no Brasil, não? Bem, eu não vou, já que é misterioso, continua misterioso. Agora, eu fiz uma citação de um livro, Como é a Vida, porque muitas vezes você fala assim, como é que pode esse elemento, o cara é educado, do meio artístico, é político, é isso e aquilo, e diz que Cuba é uma maravilha, que Che Guevara era um patriota, um humanista. Então, quem foi em Cuba, segundo o livro, e esse livro não foi feito por um qualquer, foi feito pelo 01, a segurança de Fidel Castro, que quando ele viu naquela época que Cuba, né, via Fidel Castro, foi envolvido no meio do caminho para levada de cocaína para os Estados Unidos, o Fidel Castro queria se livrar dessa pecha. Tá? O que ele fez? Ele fez um julgamento
Quem é que errou aqui? Porque o fato era concreto. Sim, Cuba era a rota para a cocaína para os Estados Unidos. Isso é fato, não tem ninguém que desvendar isso aí. Então, o que Fidel Castro fez naquela época, segundo esse coronel, que foi segurança dele até os últimos dias, né? E depois fugiu para... Depois de pegar 3 anos de cadeia, fugiu para Cuba, esse coronel. Ele falou que todo mundo que foi em Cuba, e citou 4 hotéis de turistas, né, que é diferente da Cuba real, lá todo mundo era filmado. E era filmado como? Na sua intimidade. Então, se o João foi com a Maria casado com ela, mesmo filmado em sua intimidade, se você mostrar um casal, casal, seja quem for, em intimidade, não vai ter repercussão, todo mundo tem a sua intimidade, não quer ser filmado com a sua esposa, em lugar nenhum. Só que lá era filmado em especial que levava colegas parceiros do meu sexo. Eu não tenho nada a ver se o João está aí saindo com o Joaquim, não tenho nada a ver com isso. Mas, obviamente, uma grande parte das pessoas que têm esse tipo de relacionamento, que é problema deles, ou solução deles, ou prazer deles, não tem nada a ver com isso, não quer ter a sua vida exposta. Ou, o que era muito comum nos hotéis, é você levar meninas de 8, 9, 10 anos para fazer sexo com essas autoridades. Imagine uma pessoa que saiba que lá em Cuba, né, tem um vídeo de alguém transando com a menina de 8 anos de idade. Isso daí, obviamente, não se justifica em hipótese alguma, isso é um crime. É um crime. Então, essa pessoa torna-se refém daquele regime. E ele vai continuar defendendo a vida toda. Cuba, Fidel Castro, o socialismo, o comunismo, vai defender, porque senão aquele vídeo pode se fazer presente. Isso é, segundo o livro do coronel segurança de Fidel Castro, que quando ele viu, quando é que ele mudou de lado? Nessa briga da cocaína, foi armado um julgamento e Fidel Castro tinha que condenar um tubarão do seu governo. E ele condenou à morte quem? O general Uchoa. Quem era o general Uchoa? Uchoa foi quem desceu com Fidel Castro de Sierra Maestra para tomar o regime em 59. E também teve participação na guerrilha de Angola. E quando o coronel viu, olha, o homem mais importante, quem está com Fidel Castro desde a juventude, participou da tomada do poder, descendo Sierra Maestra, e ele condenou à morte esse homem. E esse coronel diz no livro, o coronel Uchoa, ao se deslocar em direção ao paredão para ser condenado à morte, ele urinou nas calças. Então isso chocou o coronel. E ele resolveu, então, abandonar o regime. O que ele fez? Como tinha uma certa idade, alegou o cansaço e falou, quero ir para a reserva. Eu quero me aposentar. O que Fidel Castro fez? Deu uma quarentena para ele. Essa quarentena foram 3 anos de cadeia, onde a alimentação básica em Cuba, para presidiário, é o bolinho de terra. Esse cara, então, comeu o pão que o Fidel Castro e o diabo amassaram juntos. E só depois de 3 anos ele conseguiu sair de Cuba e foi para Miami. E lá, obviamente, foi acolhido pelo governo americano e depois fez esse livro. E fugiu o nome do livro aqui. O nome do livro aqui, se tiver, traz aqui para mim aqui para mostrar. Inclusive, esse livro eu comprei barato, tem pouco tempo aqui no Brasil. Agora está valendo uma fortuna, para exatamente você não comprar. Agora é exemplar de colecionador. O presidente, para nós encaminharmos para o final, eu sei que o senhor tem uma agenda lotadíssima, a Mariana Lescano, que é filha de um colega seu da AMAN, vai lhe fazer uma pergunta, e depois a Karime Sculin, com o qual o senhor esteve já algumas vezes em São Paulo participando de eventos, também vai lhe fazer uma pergunta, e aí nós já encaminhamos para o final, liberando o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro. Mariana Lescano. Boa tarde, presidente. É uma honra estar aqui com o senhor nesse momento, né? Quero primeiro agradecer pela sua força, por ser tão fiel aos nossos valores conservadores e à nossa liberdade. Eu já tive a honra de estar com o senhor em alguns encontros da gloriosa turma 77 da AMAN, aonde meu pai é coronel de cavalaria, coronel Lescano. Então, me sinto realmente muito honrada de estar aqui, também parte do meu exército brasileiro. E a minha pergunta, presidente, para o senhor é, após a flexibilização, do acesso às armas, do direito de defesa do cidadão de bem, nós vimos a drástica queda da criminalidade aqui no Brasil. E eu quero saber, em nome dos 64% dos brasileiros que disseram não ao Estatuto do Desarmamento em 2005,
Por que o Congresso Nacional, o STF, grande parte desta mídia militante ainda é tão resistente a nós termos o direito de nos defender a nossa família e as nossas liberdades? Primeira coisa, quero lembrar que teu pai era galã. Opa! Presidente, hoje o presidente tá entregando todo mundo hoje. Vida de cadete, né? Cadete 19, 20 anos de idade. Quando ele ia passear na Praça Oliveira Botelho, às vezes fardado, atrás de uma pescaria, né? Ele usava uma bota lá em cima, ele era boa pinta. O pessoal gostava de sair com ele, vou sair com o Lescano, porque o Lescano atrai meninas, né? Obviamente, hoje ele é um coroa enxutão aí, né? Tem uma filha maravilhosa. Obrigada, presidente. A questão de armamento. A questão de armamento. A arma é o símbolo da liberdade. Todas as ditaduras foram precedidas de campanhas de desarmamento. O que o nosso governo faz, diferente disso, estimula que o cidadão, de acordo com a lei e com decretos e portarias governamentais, ele possa comprar sua arma de fogo. Quando você fala em diminuir a violência, sim, você pega Santa Catarina. É o estado que tem o maior número de clubes de tiro. É o estado que tem menor índice de mortes por milhão de habitantes proveniente de arma de fogo. Quando você estimula as armas, como nós estimulamos, tivemos o apoio do Congresso para o porte estendido. O que é o porte estendido? Você pode ter a posse de arma de fogo. Então, dentro da tua casa, na tua fazenda, você pode usar a arma lá dentro. O estendido, essa posse de arma de fogo, passou a valer para toda a propriedade privada. Você pode montar teu cavalo ou subir num carro teu e andar com a arma em toda a sua fazenda. Isso daí desestimulou o MST também, além de outras medidas. O MST é um grupo terrorista para mim. Além de outras medidas que tomamos, mas a arma de fogo, sim, deu liberdade e garantia da propriedade privada ao homem do campo. E a propriedade privada, o regime democrático, é sagrado. E ponto final. No tocante ao MST, nós cortamos dinheiro de ONGs. Ou seja, nós passamos a garantia para o homem do campo. O homem do campo está nos ouvindo agora. Antes do meu governo, ele acordava preocupado se no Ministério da Justiça, né, foi baixada uma portaria colocando a terra dele como terra indígena. Isso acabou. Nós não somos contra as reservas indígenas, mas tem que ter critério. E não tinha critério no passado. O critério era para atender interesse fora do Brasil, grande parte, e chantagem aqui dentro. Não tenho como comprovar, mas chantagem. Como é que acontecia a chantagem? Tinha uma terra demarcada, daí dava uma puxada para um lado, para leste, para o oeste, para o norte e para o sul, e englobava a fazenda do teu bisavô. Não tenho prova disso, mas as informações que chegam é que chantageava o seu bisavô. Se não der uma grana, tanto dinheiro, vai ser demarcado como terra indígena. Assim aconteceu no Brasil. Nós não demarcamos mais quilombolas. Meu Deus do céu. Qual a diferença nossa para o afrodescendente? Nenhuma. Justifica pegar áreas, tamanho de uma cidade, para meia dúzia de quilombolas? Agora, o que se procurava com isso? Inviabilizar o agronegócio, que manteve viva, né, a economia por ocasião da pandemia. Eu não fechei um botequim sequer. Eu não mandei ninguém ficar em casa, exceto quem tinha comorbidade ou quem tinha uma idade avançada. Né? E, graças a isso, o Brasil não sucumbiu perante essa maneira que alguns tiveram, né, de tratar a pandemia. Então, arma de fogo, assim como a motocicleta, né, que se Deus quiser vamos estar aí no próximo sábado aí em Porto Alegre. Eu agradeço ao convite, presidente, com toda certeza. Vamos acertar por ser do meu lado. Eu quero ir ser carona, presidente. Eu quero ir carona. Agora só arrumou uma confusão, presidente. Agora só arrumou uma confusão. Eu quero ir ao seu lado, presidente. Dá uma briga, o Heinz, que é na minha garupa, o Onix, que é na minha garupa. Mas aí não, presidente. Mas eu sou menor que todos eles, presidente. Lhe conheço desde... meu pai lhe conhece desde 1973. Você saiu Você já derrotou o Onix aí. O Onix tá fora. O Onix vai correndo do lado da gente lá. Tá certo? Presidente, a Karime Esculi quer lhe fazer uma pergunta, presidente. Da revista Voto.
Presidente, boa tarde, uma honra estar aqui com o senhor hoje mais uma vez. O presidente que é um líder, que reconhece e valoriza o trabalho das mulheres brasileiras, né, presidente? Esteve conosco pela primeira vez na história do Brasil em maio. É um presidente, foi a um evento apenas com mulheres executivas, mulheres empresárias. Mas ele não era machista? Então, né, valorizando a mulher brasileira, e hoje aqui, com exceção do Júlio, né, nosso líder, está aqui de novo com gaúchas maravilhosas como a Mariana e a Paula. Oi? Tá, faz a pergunta. Tá. Presidente, a gente está vendo até pela sua entrevista agora que o senhor uma das suas principais características, né, é a transparência, a autenticidade. O senhor fala o que o senhor pensa, e o senhor não tem medo das coisas que o senhor fala. A pergunta que eu vou fazer não é só minha, eu recebi vários pedidos para fazer essa pergunta, uma pergunta nesse sentido. Essas suas falas tão honestas muitas vezes causam bastante repercussão positiva e negativa. E quem mais sofre com a própria repercussão, claro, é o senhor. A pergunta vai no sentido de saber se o senhor acha que essa é uma qualidade sua ou um defeito como presidente da República. Alô? Caiu? Caiu? Vamos refazer a ligação. Aqui na live ficou congelado, mas vamos voltar para a pergunta final e nos despedimos do presidente da República, Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira, 7 de julho, num oferecimento de Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo, Gimo Antibac para uma rotina mais segura, Sesc, a força do sistema Fé Comércio ao seu lado, e Carrefour, todos merecem o melhor. Conosco aqui a Paula Cassol, a Mariana Lescano, que agora acha que vai com o seu 1,55 m. Não, nós vamos brigar com isso aí. Militarismo, antiguidade é posto. Vou usar a antiguidade do meu pai pra pegar o posto. A Karine só não vai brigar porque ela não vai estar aqui no sábado, né, Karine? Vamos ficar torcendo pelas duas. Não, mas eu sou pequenininha, daí eu e a Paula ali tranquilamente. Assim que nós estivermos reconectados, o presidente certamente vai reconectar para se despedir da gente. Olha, nós estamos numa conversa já de 40 minutos com o presidente da República. Imagina o prestígio que é para a Rádio Guaíba, para o programa Boa Tarde Brasil, para a audiência. Presidente, estamos de volta. A Karine chegou. A Karine fez uma pergunta, não sei se o senhor chegou a ouvir. Cheguei. É uma coisa sobre frase polêmica minha. Isso. Então vamos lá, vou no genérico aqui. Poxa, eu sou um ser humano, pô. Eu reajo. Agora, parece que muita gente quer um cara de fala mansa, que menta o tempo todo. De vez em quando eu dou uns coices e mento, eu vou continuar dando. Não adianta eu prometer que não vou dar coice, porque eu vou dar coice. Chega, um cara faz uma pergunta idiota para tumultuar o evento, manda o cara voltar para a faculdade, pô. Tá certo? E outra, é lamentável o nível de parte das pessoas que nos entrevistam. É lamentável. Não se preparam e fixam numa pergunta para confirmar uma narrativa. É igual agora a Covaxin. Mas teve gente na saúde que estava com intenção de comprar vacina. Você quer saber de uma coisa? Você sabe quanto é o orçamento diário, todo dia da saúde? 550 milhões de reais. Você acha que não tem gente com interesse de entrar lá e fazer besteira? Tem, à vontade. Agora, repito, o caso do Covaxin. Não compramos uma dose. Nada, não pagamos um centavo. Como é que houve corrupção? Querem rotular nosso governo de corrupto? Não vai colar. Agora, quanto à educação, lamento, não tem. O pessoal diz que o gaúcho é meio grosso, né? O pessoal diz, não sou o que estou dizendo, não. Tá? O Onix falou que é grosso aqui. Tá? Então, o que acontece? É a maneira de ser. Agora, nós estamos há 2 anos e meio sem corrupção. Eu posso citar. Pergunte ao governador Ratinho, por exemplo, do Paraná, o que ele acha de Itaipu Binacional. Tá? Itaipu Binacional, antes de eu assumir, investia na região, em média, 100 milhões de reais por ano. Por ano. Nós passamos a investir 2,5 bilhões. Então, uma estatal, no caso de Itaipu, colabora com o Paraná e com o Brasil em torno de 2,5 bilhões por ano. São 2 pontes com o Paraguai. A gente vai inaugurar outra, a primeira, no comecinho do ano que vem.
Ampliamos a pista de pouso de Foz do Iguaçu. Lá não pousava voos internacionais, pousava na Argentina. Nas próximas semanas vai começar a pousar no Brasil. São 40 cidades na região noroeste de São Paulo que são atendidas com obras que deviam ser feitas pelo prefeito ou pelo governador. E são feitas por nós. O custo totalmente nosso. O pessoal sempre criticou os Correios. Ainda tem problemas? Ainda tem. Mas dava prejuízo ou lucro muito pequeno. O ano passado, lucro, R$1,5 bilhão de reais. Os servidores dos Correios foram assaltados. Via seu fundo de pensão, o Postales, né? O governo do PT comprou papéis de empresas da Venezuela, jogou dinheiro fora. Com toda certeza comprou papéis e depois lá na Venezuela, os seus intermediários, né, pegavam parte desse recurso. Você vai para o BNDES, era um loteamento político, o BNDES. E investiu em vários países do mundo. E dizer mais, nesses países, Angola, Cuba, Venezuela, Bolívia, não ficou obra parada, né? O PT concluiu todas as obras, inclusive hidrelétricas. Tive agora em Jucurutu, juntamente com o ministro Rogério Marinho, né? Na fase final de uma represa que começou a ser feita em 1952. Tá? Então, o que acontece? A gente faz isso tudo. A gente vai se por acaso eu vier candidato ou apoiar alguém para a presidência, nos debates vai ser mostrado. Não adianta lá um cara da esquerda lá perguntar abobrinha para mim, besteira, que a resposta vai ser em cima de coisa concreta. Vai perguntar sobre vacina. Nenhum lugar do Brasil recebeu vacina que não seja do governo federal. Nós assistimos aqui vídeos, né, do Flávio Dino, governador do PCdoB do Maranhão. Ele sambando. O governador Flávio Dino providenciou vacina para os maranhenses. Mentira! É do governo federal. É do governo federal. Então fazem campanha em cima do que nós fazemos. Nenhum governo do Brasil deu tanto dinheiro para estados e municípios. Com toda certeza, Rio Grande do Sul está nesse rol, pagaram até folha de 13º. E ainda criticam o governo federal. Os próprios parlamentares, nós não contingenciamos emendas deles, até porque as emendas são impositivas. Pega até deputado de esquerda do Rio Grande do Sul, recebeu recurso de emendas impositivas, que nós tínhamos como atrasar isso aí. Mas nós não fizemos isso. Nós atendemos a tudo e a todos. Não olhamos a coloração de estados. E a gente vê uma CPI onde parlamentares ganharam muito recurso nosso, o governo estadual ganhou, muitas prefeituras ganharam, e fazem um trabalho contra a gente. A gente não compra o parlamento. No passado, o PT comprava sim o parlamento. Está aí os mensalões da vida. Está aí a distribuição de ministérios. Eu quero que a população olhe o padrão dos nossos ministros e compare com os ministros que antecederam a esses nossos ministros. Você vai ver um choque brutal. Você vai, por exemplo, a ciência e tecnologia, o Marcos Pontes, um astronauta, né? É um homem fantástico, uma cabeça aí privilegiado, viu o que ele está fazendo. Ele vai nos acompanhar nessa visita aqui na Universidade de Caxias do Sul, porque ali se desenvolve o grafeno, as aplicações do grafeno. Você não consegue botar o país no primeiro mundo, no tocante à ciência e tecnologia, a não ser ao passar dos anos. Você não vai de uma hora para outra resolver isso aí. Você pode ver, vários locais do Brasil desenvolvem a superbateria de grafeno e nióbio. Se nós conseguirmos tirar da prancheta essa superbateria, acaba o problema de petróleo no mundo. Porque você vai ter, através da sua placa solar, recarregar sua bateria em casa, né? Ou então da energia da rua, diretamente, e vai ter autonomia com o seu carro. O que é a superbateria? Qual a diferença da outra? É que ela pode ser recarregável em poucos minutos. E porque ela não dá superaquecimento. Então você vai poder, cada vez mais com o aperfeiçoamento dessas baterias, guardar energia para você usar o que você
carrega a tua bateria durante o dia, tu vai usar à noite em casa, vai usar no teu carro. Então essas questões, em grande parte, vem da iniciativa privada, mas tem a participação do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Marcos Pontes. Até eu peço para vocês, né, se for possível, gente, comparecer lá em Caxias, vamos dar uma coletiva para a imprensa, a gente pede que a imprensa faça perguntas objetivas ao Marcos Pontes para mostrar a que nível nós chegamos nessa área. Então compare, por exemplo, quem é o atual ministro nosso da Ciência e Tecnologia? Marcos Pontes. Quem era o anterior? O anterior, Kassab, que não sabia a diferença de gravidade para gravidez. Estava lá fazendo o quê? Está fazendo o quê lá? O presidente... Pega a Caixa Econômica Federal, em 2 anos demos mais lucro que os últimos 10 anos de governos que nos antecederam. Se bem que grande parte era deficitária, porque o loteamento era enorme. Nós tivemos aqui o Gedel Viana Lima, 51 milhões. De onde veio aquele dinheiro? Provavelmente, já que ele é vice-diretor da Caixa, veio de negociatas na Caixa Econômica Federal. É ver isso. É ver a própria Caixa Federal, que o Pedro Guimarães está à frente dela, que teve total liberdade para trabalhar lá, e agora vocês estão vendo a Caixa Agro, a Caixa financiando o agronegócio, como o Banco do Brasil, que praticamente perdeu o monopólio disso. Nós queremos realmente que não tenha monopólio de nada no Brasil. Então você pega o Tarcísio, compara com os anteriores, muitos presos, compara a economia, compara o Onyx Lorenzoni, que já ocupou 3 ministérios comigo aqui, com que eles antecederam. Pega o Wagner Rosário da Controladoria Geral da União. Para você fazer uma corrupção, pode fazer? Pode acontecer? Pode. Por exemplo, da saúde, você passa por, pelo menos, né, 3 grupos de pessoas para analisar contratos. E depois de lá, ainda tem a Controladoria Geral da União que investiga os contratos. E depois tem o Tribunal de Contas da União. Então você não tem praticamente zero a chance de fazer corrupção. Quando diz que nós superfaturamos a vacina em 1000%, meu Deus do céu, ninguém pode comprar uma coisa que custa R$10, comprar todos esses controles. Foi por terra essa narrativa da CPI. Eu não sei o que passa na cabeça do Renan Calheiros, né? Com uma vida pregressa que ele tem, com 17 inquéritos por corrupção no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo agora, não o Supremo, mas um ministro pelo menos, talvez esteja negociando isso com alguns partidos políticos. Olha, vamos arquivar teus processos aqui, vamos dar um tempo, e você não aprova o voto impresso, porque o voto impresso vai mostrar para o Brasil que quem o João votou, o voto foi para aquela pessoa. E ponto final. Não querem isso. Presidente, eu estou vendo a sua dificuldade, o senhor está bastante soluço. A sua deferência, presidente, nos deixa assim comovidos com o senhor está nos atendendo. O senhor já compartilhou o nosso programa Boa Tarde Brasil quando nós desmascaramos o Pedro Halal, que foi elevado de professor de educação física à maior autoridade de infectologia no Brasil. Um absurdo, né? E há poucos dias esteve nessa tal da CPI aí do circo. Presidente, eu quero lhe agradecer e desejar que hoje um gol do Palmeiras, o senhor grite um gol do Palmeiras aí que passa esse soluço aí, presidente. Com quem o Palmeiras vai jogar hoje? Com o Grêmio, presidente. Com o Grêmio. Eu sou colorado. Não é nada, Grêmio. Presidente, antes de ser... Mas vai ser em Porto Alegre ou em São Paulo? Não, aí em São Paulo. Eu estava pensando que era Grêmio e Inter hoje. Não. O Grenal é sábado. O senhor pode, inclusive, ir então, assistir. No próximo sábado, estou com o Brasil de Pelotas e não abro. Ah, tá. Hoje é contra o Palmeiras. Presidente, só para encerrar, o Boa Tarde Brasil ele é uma audiência muito grande de mulheres. Tanto é que hoje aqui tem 3 mulheres participando e uma grande audiência de mulheres. Tem algumas que me intimaram para que o senhor mande um beijo para elas e eu vou citar elas rapidinho aqui. Eu tô com uma lista de 500 aqui também. A Fernanda Bez, a Michele Miller, Paula Giovanni, a Flávia Ferronato, a comandante Nádia Guerra, a Fernanda Bart, a Sandra Castro, a Lia Mara Mana e a Caroline Castro. Manda um beijo para elas, presidente. Olha, eu geralmente, quando termino um movimento qualquer com muita gente, eu falo um beijo para as mulheres e um abraço nos homens. Eu não mando beijo para homem nenhum, pode esquecer disso. É isso aí, presidente. Poxa, as mulheres fazem parte da nossa vida. Eu vou falar o óbvio. O que eu vou falar das mulheres? Falar o óbvio. Né? Muita gente fala todos e todas. O nosso português manda dizer apenas todos. Para que isso? As mulheres são iguais a nós. Precisa reforçar cada vez mais a atenção público feminino. Qual é a diferença nossa? Né? Temos
os meus desejos, minhas intenções, meus objetivos. Queremos educar nossos filhos dentro dos valores que nossos pais deixaram para nós. Tá? Quando a gente é contra a ideologia de gênero, algum fala, esse cara é homofóbico. Quem quer que seu filho seja educado de forma diferente dos seus pais? Ninguém quer. Lá na frente ele quer mudar o seu comportamento. Não temos nada a ver com isso. Agora, achar que isso tem que fazer a diferença? Não é diferença, não. E sexo não é assunto para criança, né, presidente? Não, de jeito nenhum. Eu tenho uma filha de 10 anos de idade. Ela conversa muito com a mãe dela, que eu sou meio contraído, mas eu converso com a minha filha, mas a minha esposa conversa. E realmente minha esposa fala algumas coisas que acontecem na escola, que ela está tendo aula presencial, coisa que eu sempre defendi, né? E a gente sabe que existe qualquer tipo de conversa. Agora, a escola que ela está respeita a família. É uma Mackenzie, é particular, respeita a família. Se não se desrespeitar, eu vou lá para dentro. Tá? Agora, é só ver. Nós tivemos à frente do Ministério da Educação do PT por 12 anos o Haddad. Olha o que ele defendia. Tem uma cena, ele, o Lula, a Dilma, o então ministro da Defesa, Celso Amorim, tá? Onde tem 2 homens que estão atracando no beijo e eles rindo. A coisa mais normal do mundo. 2 homens ou 2 mulheres querem se atracar, fiquem à vontade dentro de casa, no motel, atrás da bananeira, se nem for. Ninguém tem nada a ver com isso. Agora, mostrar publicamente isso e aplaudir, a nossa família não quer isso. Agora, por que eles atacam tanto os valores familiares? Que é uma forma deles quebrarem, né, as nossas tradições e assumir o poder de forma absoluta. Não vamos permitir que isso aconteça. E repito aqui, voto auditável, parabéns à Bia Kicis, que é autora do projeto, parabéns ao deputado relator Felipe Barros, do Paraná. Eles não podem botar em votação agora, pelo que eu estou sabendo, porque vão perder depois das trocas. Interferência do senhor Barroso, do Supremo Tribunal Federal, um péssimo ministro, péssimo. O que o qualificou para ser ministro do Supremo Tribunal Federal na época foi defender o terrorista Cesare Battisti, que quando eu assumi, ele fugiu para a Bolívia, foi pego e foi... Em acerto nosso com o presidente da Bolívia naquela época, ele foi entregue aí às autoridades lá italianas, né? E está lá cumprindo lá o resto de vida até atrás das grades, que é o que ele merece. No mais, o Barroso é conhecido por defender a redução da idade do estupro de vulnerável. Hoje, o estupro vulnerável acontece aos 14 anos, quer passar para 12. Ele defende, sim, a legalização das drogas. Tá? O que mais que ele defende? Defende o aborto abertamente. Eu quero ver, vou procurar saber agora, vocês podiam ver aí, como é que ele votou. Vocês lembram que há pouco tempo, há poucos meses, por 6-5, olha só, onde o Supremo se mete. Por 6-5, nós conseguimos garantir o direito da viúva. Alguém sabe o que é isso? Garantir o direito. A coitada da viúva, né? Todo mundo, quando perde o marido, perde o esposo, fica abalado, que é natural, né? Ainda mais quando tem filhos pequenos, né? O que aconteceu? Caso tivesse sido aprovado isso no Supremo Tribunal Federal, quando o João morresse, por exemplo, está na Dona Maria com 3 viúvas, 3 crianças em casa, órfãs, o Supremo queria que a amante, olha só, a amante tivesse direito na partilha. Durante o velório, a Dona Maria órfã, com 3 crianças pequenas lá, chorando, de repente chega uma mulher lá e fala, não, eu era amante do seu marido, metade da pensão é minha. E isso não validou-se por um voto, 6-5. É um absurdo o que algum Supremo faz. Tá? O que alguns Supremos fazem é um absurdo. Se tivesse lá o ministro Celso de Mello, seria sido aprovado por 6-5. Só que o indicado por nós, no caso o Cássio Nunes, né, ele votou contra o direito da mãe. Então, por 6-5, se o seu João morrer hoje e deixar uma pensão de R$2.000 para a Dona Maria, ela vai receber os 2.000. E não vai, não 1.000, e apenas 1.000 para ir para outra pessoa que dizia que era amante dele. Então, o tipo de absurdo, coisa não pode acontecer. Um ministro como o Barroso, pelo amor de Deus, o que esse cara faz no Supremo Tribunal Federal? Ele quer destruir a nossa democracia. O Andrezinho no Supremo Tribunal Federal, presidente, está confirmado?
Olha, quem votou a favor da amante, os 5 aí, pegamos aqui. Edson Fachin, advogado do MST. Barroso, já falei, né? O Barroso fala tanto em ciência e se consultava com o João de Deus. Rosa Weber, mulher, meu Deus do céu. Camilúcia, mulher, votando a favor de amante. E Marco Aurélio. É um direito deles? É um direito deles. É a mesma coisa, né? Se eu fosse advogado, não sou advogado, o advogado tem direito de defender quem ele bem entender. Mas eu jamais, como advogado, ia defender um pedófilo. Não estou criticando que é um direito do advogado defender qualquer um. E qualquer um tem o direito de ser defendido. Mas eu, como advogado, por questão de ética, jamais defenderia um pedófilo. Assim como tem muito médico, né, que caso seja um caso de confirmado estupro, que é permitido o aborto, tem médico, por suas convicções, apesar de estar garantido em lei, ele não quer fazer o aborto daquela mulher. E ponto final. André Mendonça, né? Eu tenho que honrar meus compromissos e falei muito antes da eleição. Opa. Deixa uma ligação aqui. Que eu indicaria, porque não sou eu que boto dentro do Supremo Tribunal Federal. Alguns acham que eu vou botar o fulano de tal dentro do Supremo. Não. Eu indico para o Senado. E o Senado tem uma sabatina, então, na Comissão de Constituição e Justiça. E depois tem uma votação no plenário do Senado. São 81 senadores. Tem que ter 41 votos favoráveis. E daí, então, ele vai. Hoje em dia, é nossa intenção, sim, indicar o senhor André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Além de ele ser evangélico, ele é evangélico. Não quer dizer que isso seja uma virtude dele, é um direito dele acreditar na Bíblia ou não acreditar. Quem não quiser acreditar, que não acredite, né? Mas ele tem um notável saber jurídico, uma pessoa humilde. Se ele me autorizar, nós fizemos uma sessão ontem aqui em Brasília, né? É inacreditável que eu vou te falar, tá? Mas se ele autorizar, como foi gravado, ele sabe disso, e nós não vamos divulgar esse vídeo, né? Não vai ter ninguém para divulgar, porque não tem nada de secreto tratado. Ele falou por 10 minutos sobre ele, possivelmente no Supremo, o que ele achava do governo e também com a sua convicção religiosa. Levou mais da metade das pessoas presentes, acredito que umas 50 presentes, às lágrimas. Então, um homem humano, sério, humilde, falou que não abre mão das suas convicções, tá? Respeita todo mundo, tá? É uma pessoa ideal para o Supremo, muito boa para o Supremo Tribunal Federal. E eu falei no tempo atrás como é bom, né, se uma vez por semana, nessas sessões que são abertas no Supremo Tribunal Federal, começasse com uma oração do André. Porque quando você olha para o Barroso, dado o que ele defende, coisas que não encontram amparo nenhum no livro preto aí, que é a nossa Bíblia, tá? Esse cara não acredita em Deus. Não quero fazer um pré-julgamento dele, mas não acredita em nada. Ele acredita que ele é o próprio Deus. Então, uma pitada de religiosidade, de cristianismo dentro do Supremo é bem-vindo. E deixo bem claro, se fizer uma prova hoje com o André escrita, a sabatina, né? Eu duvido que ele não tire acima de 9,5. Então, é uma pessoa que vai nos orgulhar. E não tem negociação nesse cargo. A indicação pela Constituição pertence ao presidente da República. E ele vai defender o Brasil dentro do Supremo Tribunal Federal. Obrigado, presidente. Obrigado. As nossas orações pelo senhor todos os dias, presidente. O senhor continue firme aí nos seus sapatos aí, presidente. Foi uma honra, presidente. Nossa, presidente. Um grande beijo e te esperamos no sábado. Um abraço no velho Lescano aí. Agora não tá tão charmoso assim, mas com toda certeza continua simpático. Presidente, vou esperar pra ir ao seu lado da motocicleta, hein? Presidente, às 10 horas a gente sai da Fiergs. Estou saindo daqui correndo para uma reunião da organização para a gente te esperar. Concentração lá na Fiergs às 7 horas da manhã, às 10 horas de sábado sai a motocicleta com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Muito obrigado, bom restante de semana, bom jogo hoje à noite, presidente. Opa, obrigado aí. Boa tarde, abraço. presidente.